Muito bom dia, mestre, todos vocês. Deixa eu colocar meu celular aqui, não perturbe. Vamos lá. Como vai vocês, mestre? Sexta-feira hoje, estamos aí com mais uma aula. Essa aqui é a aula de hashtag número 25, onde nós vamos falar sobre não sei dar diagnóstico. Então vamos avisar a galera aí que a gente está ao vivo. Vamos avisar aí os mestres. Bora lá. Bom dia, mestres. Vamos lá. Deixa eu avisar a galera aqui. Aí, avisei alguns. Continue, estamos chamando os meus seguidores para vocês verem esse vídeo. Ok. Topzera. Vamos dar alguns minutinhos aqui, pessoal. Já vamos começar mais um Café com o Mestre. Enquanto isso, deixa eu preparar meu café. Vamos lá. Então, mestre, hoje é sexta-feira, né? Hoje é aquele dia preparando já para o sábado, já para o cara descansar, curtir a família, dar aquela passeada. Então bora lá. Bom dia, mestre, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Então, mestre, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre não sei dar diagnóstico, viu? Bora lá, vamos lá. Só mais um minutinho aqui para a galera começar a entrar aqui. Eu não quero que o pessoal perca esse conteúdo logo de cara já, logo no começo. Então, mestres, vamos lá. Para quem não me conhece, me chamo Alexandre Ribeiro Silveira. Sou técnico na área de manutenção de celular e tablet há mais de 9 anos. Já consertei mais de 10 mil celulares ao longo desses anos. E eu identifiquei que um grande problema, tá? Para quem é técnico iniciante, para quem está começando, para quem ainda nem começou na área, a grande dificuldade é de dar um diagnóstico perfeito, poder dar um diagnóstico para o cliente. Alexandre, o que seria, Alexandre, dar um diagnóstico para quem ainda não trabalha com manutenção, para o pessoal entender, tá? O que seria dar um diagnóstico? O cliente chega à tua loja, tá com o telefone dele estragado e ele quer a tua ajuda, ele quer que tu acabe ajudando ele, que tu possa dizer para ele o que realmente tem de defeito naquele celular dele. E às vezes tu pode falar alguma coisa e não ser outro problema, e automaticamente com isso tu pode estar passando insegurança para o teu cliente pode achar que tu não é um bom profissional, que tu é uma pessoa que não é capacitada para fazer esse tipo de serviço. Mas a primeira coisa que eu quero te deixar bem claro, tá, mestre? Quando tu for dar esse diagnóstico, que tu precisa ter um conhecimento técnico, sim. Alexandre, mas como assim, Alexandre, um conhecimento técnico? Me explica melhor. Tu tem que pelo menos entender um pouco de eletrônica, tu tem que pelo menos entender como que é o funcionamento do celular, tu tem que pelo menos entender como carregar ele, como trocar uma tela, como trocar uma bateria, qual a função da bateria, qual a função de um carregamento do celular. É simplesmente carregar a bateria? Não. Por onde esse processo passa? Quando tu aperta o power do telefone, quanto o aparelho demora para ligar? Por que o aparelho demora para ligar? Entendeu? Tu tem que entender esse processo. Então, mestre, se tu está começando ou se tu ainda não começou ainda na área, eu quero te deixar claro já que para te poder dar um bom diagnóstico, para te poder dar um diagnóstico certo, para te poder realmente poder ser assertivo em determinados assuntos e perder essa tua insegurança que tu estás tendo, tá? Tu precisa ter algum conhecimento técnico, tá? Então, Alexandre, me dá um exemplo aí. Por exemplo, chega um aparelho aí na tua loja, tá? Com o aparelho ele desligado, ele não liga. Tu bota no carregador, ele não liga, não faz sinal nenhum. E aí? Que falha é essa? Eu vou dizer para o cliente que a placa dele está morta, que o aparelho morreu? O que eu vou falar? Entendeu?
Então essa é uma dúvida que muitos técnicos iniciantes têm e se sente inseguro, tá? Então um conselho que eu quero te dar para ti que és iniciante, se acontece de chegar algum aparelho contigo na tua bancada, te dando esse problema, por exemplo, que o teu aparelho ele não está ligando e tu quer dizer para o cliente o que é, então tu diz para ele o seguinte: olha mestre, tudo bom? Eu vou ter que ficar com o teu aparelho para mim fazer um diagnóstico melhor. Alexandre, o que seria esse diagnóstico melhor? Tu desmontar, tu carregar a bateria fora, tu testar na fonte de alimentação, ver se esse aparelho não está em curto, ver se esse aparelho não está em alto consumo, e aí depois disso, mestre, que tu deve te passar o diagnóstico do telefone para o teu cliente, entendeu? Não logo de cara já passar um orçamento, não logo de cara já passar um diagnóstico, sendo que pode ser uma coisa ou pode ser outra. E aí que muitas empresas, tá? Muitos técnicos iniciantes, eles acabam se quebrando, eles acabam ficando sem palavra. Por quê? Porque ele diz para o cliente que o problema, teu problema aqui, ó, não está carregando. Simplesmente tomou um cafezinho aqui. Simplesmente, mestre, o teu problema aqui é só do teu conector de carga, é só no teu carregador. Olha aqui, ó. Botei o carregador aqui, ó, e não carregou, ó. Não carregou. Nós vamos ter que o quê? Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que trocar esse teu conector. Aí o cara passa o preço, cobra 150, 180 para trocar um conector. Quando chega aqui dentro da tua bancada, quando tu vai desmontar o aparelho, tem até alguns que acabam até trocando o conector. Me fala aí quem faz isso aí. Acaba trocando o conector e depois da troca do conector feita, né, mestre? Aí não tem mais o que fazer, né? Ei, me fala aí. Aí os caras dizem, é o problema do conector. Aí vou lá, troco o conector e chega na hora, não é o conector, mestre. Não é o conector, é um problema na placa, é um problema em outro periférico, é um problema crônico no aparelho. E aí, como que o cara que ele sai dessa sinuca de bico? Me responde aí pra mim. Como que esse cara sai? Se esse cara deu um diagnóstico errado, se esse cara não foi assertivo naquilo que ele deveria ser. Olha, eu costumo dizer, às vezes tem alguns clientes que ligam por telefone e querem que eu dê o diagnóstico pelo telefone. Já aconteceu comigo, kkk. Já aconteceu, Paulo? Então, por quê? Porque, mestre, tu não tá indo a fundo, tá? Mas troquei foi a bateria. Então, aí agora eu te dou um exemplo, tá? Eu sei que não sei qual é a tua realidade, mas vou dar a realidade de muitos técnicos que não sabem fazer uma boa precificação. Tu já assistiu a aula de precificação aqui comigo, tu já sabe. Mas eu vou te dar um exemplo. Se tem um técnico que não sabe fazer uma boa precificação, tá? E ele pega esse aparelho, ele cobra R$80 para fazer a troca desse conector. E ainda tem uns ainda infeliz que cobram 60. Mas vamos lá. Vamos botar que o cara cobrou R$80 para fazer a troca desse conector. E aí, vamos dar o exemplo do Pablo aqui. Imagina se tu cobrou R$80 para trocar o conector. E aí, tu foi ver a bateria desse aparelho custa para ti R$80, tá? Vamos supor que essa bateria seja uma bateria um pouco mais cara. A gente sabe que tem bateria na faixa de 20, 30, 40 reais. Tem vários preços. Mas vamos supor que essa bateria seja no valor de R$80. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai passar um novo orçamento para o teu cliente, sendo que tu deu a tua certeza de trocar o conector, que o problema realmente era o conector, ou tu vai fazer o seguinte, ou tu vai pegar e vai abraçar essa bomba no teu colo. Tu vai pensar assim, não vou ter prejuízo, mas pelo menos eu não vou perder nada, mas também não vou ganhar nada. Vou simplesmente empatar. E mestre, eu vou te dizer uma coisa, para te empatar, então tu não precisa abrir uma assistência técnica. Para te empatar, tu não precisa fazer nada.
Tu continua com essa tua vida da mesma maneira, continua desse mesmo jeito, continua empatando a tua casa, a tua família, teus familiares, e não abre uma assistência técnica. Fecha essa live aqui, vai-te embora, porque tu quer só continuar empatando na vida. Então tu não pode continuar empatando na vida. Se tu tá empatando na vida, se tu não pode continuar cometendo esses erros. Ah, mas Alexandre, eu não posso falar isso pro meu cliente. Como que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa situação, Alexandre? Como que eu saio dessa situação onde eu cobrei R$80 para trocar um conector e não era um conector? Aí é que tá. Tu não pode dar a tua certeza pro cliente antes de tu desmontar o celular. Para isso tu tem que ter um diagnóstico bem feito. Para isso tu tem que saber um circuito de carregamento, saber testar pelo InCharge, testar ver se o aparelho está entrando carga pelo miliamperímetro. Ah, Alexandre, está entrando carga. Bom, então eu já sei que não é um problema do conector. Mesmo que o celular ele não esteja ligando, mesmo que o celular não esteja apresentando nenhuma imagem, mesmo que o aparelho não esteja apresentando nenhuma luz. Mas mesmo assim o teu aparelho pode tá com problema de placa, pode estar com problema de tela, pode estar com problema de software, pode ser várias coisas, mestre. E aí o que acontece? Tu me imagina, vamos dar um exemplo do Pablo aí que ele falou para nós. Tu imagina se ele, já aconteceu isso com ele pegou um conector para trocar e não era problema do conector, era um problema de bateria. E aí vamos lá no exemplo que eu falei para vocês. Vamos supor que ele tinha cobrado R$80 para trocar esse conector. E a bateria custa R$80 para ele. Para que esse cara tem que estar empatando, perdendo dinheiro? Porque ele está perdendo dinheiro. Porque o aluguel dele rolou. Se ele trabalhou 1 hora em cima do telefone, 1 hora rolou. Ele rolou aluguel, rolou água, rolou luz, rolou internet, rolou tudo. Rolou todos os custos fixos do cara. Por quê? Porque o cara não soube dar um diagnóstico, mestre. Então, mestre, eu quero te dizer, em primeiro lugar, mestre, tenha um conhecimento técnico. Entenda um pouco como as coisas funcionam. Entenda como tu deve realmente passar o preço para o cliente. Depois vem uma coisa chamada uma gestão. Onde tu, quando chegar o aparelho na tua loja, nesses casos mais difíceis, tu precisa sim desmontar o aparelho e testar. E ponto. Desculpa aí, mestre. Vamos sacudir essa poeira. Vamos lá. Então, mestre, o que tu tem que fazer? O que tu tem que fazer? Tu tem que ficar com esse aparelho para te poder dar esse diagnóstico. Ah, mas Alexandre, mas o meu cliente não vai gostar. Aí, mestre, aí eu vou te dizer uma coisa. Tem uma taxa que é uma taxa pequena de não conversão de conserto. Por exemplo, assim, às vezes eu pego vários celulares durante o dia e esses aparelhos eu não posso dar o orçamento da hora, porque eu preciso testar. Porque pode ser esse caso que nem aconteceu com o nosso amigo, que é um caso muito comum e vai acontecer na bancada de vocês. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Tu pegar um aparelho que está extremamente desligado, tu achar que é um problema de conector de carga, porque o cliente vai dizer que já estava dando um jeitinho para carregar, e não ser o problema desse conector de carga, e aí tu cobrar um preço e aquele preço não dá para cobrir os custos do serviço que tu tem que fazer no aparelho. E aí, como que tu sai dessa? Aí ou tu vai sair como o cara que vai ter que tomar o prejuízo, vai ter que ficar com dinheiro, tomar esse prejuízo e assumir no peito para o cliente não saber que tu realmente fez uma cagada, que tu não soube dar o orçamento. Desculpa aí, mestre. Ou tu pode ser o seguinte, ou tu pode ser o cara que vai ser aquele cara que o cliente não vai confiar em ti. Por que, Alexandre? Como assim o cliente não vai confiar em mim? Por quê? Ele chegou, tu disse que era o conector. Aí tu ligou para ele e disse para ele que o problema era a bateria. E aí tu botou a bateria, ele mandou botar a bateria e não era a bateria.
era uma falha de software. Tu vai ligar para ele e vai dizer, olha, seu fulano, seu telefone não é o conector que eu tentei trocar aqui, não deu certo. Agora eu estou trocando a bateria aqui dele, tá? E também não deu certo. Agora eu acho que é uma falha de software, seu fulano. O que o senhor quer que eu faça, seu fulano? Posso fazer o software? Só que assim, ó, se não for o software, vai apagar tudo que tem dentro do seu celular. E aí o senhor vai ficar sem os seus dados, tá? Mas vai apagar só as fotos e as coisas, tudo que tem dentro do celular. Como isso, mestre? Você entendeu? Aí olha como o cliente vai pensar. O cliente vai pensar, não, peraí, o cara disse que era conector, não era o conector. Botou a bateria, não era a bateria. Não era o software. E aí, agora, o que é isso aí, mestre? Qual é realmente esse problema? E aí? Aí o cara pega, faz o software e não é. Dá erro. O celular continua reiniciando. O celular continua não ligando. Enfim. Aí, era um problema de tela. Então, mestre, para isso tu precisa saber o passo a passo. Para isso que eu falei lá no começo da live, tu precisa ter esse conhecimento técnico, tu precisa entender dessas coisas. Alexandre, me dá uma outra dica de um aparelho aí que tá... Senta e chora, né? Senta e chora. Mas e aí? Na realidade, quem que tá vendo como um péssimo profissional? Esse problema foi só com o fulano. Não, o fulano vai falar pro ciclano. O João vai falar o João vai falar para Maria vai falar para Joaquina vai falar pro Adão, o Adão vai falar para não sei quem. E aí vão sair o quê? Falando mal de ti, saindo falando mal da tua empresa. E aí depois tu vem reclamar que a tua empresa tá vazia, depois tu vem reclamar que tu não tem cliente, que não tá voltando os clientes que tu consertou, que o teu movimento tá ruim, aí depois tu pega as tuas máquinas e bota para vender. Mas por quê? Porque tu não é um bom profissional, porque tu não sabe dar um bom diagnóstico. Alexandre, então me dá uma dica aí para mim dar um bom diagnóstico, para mim não ter esses problemas, para mim poder aplicar isso que tu tá me falando hoje já. Eu vou te falar uma coisa só, e tem um monte de outras coisas por trás dessa coisa que eu vou te falar. A primeira sacada é disso pro cliente: eu vou ficar para fazer o diagnóstico do teu celular. E pronto. Tu não é obrigado a passar o preço na hora. Mas o vizinho aqui do lado passa o preço na hora. Será que ele assistiu essa live que tu tá assistindo agora? Será que ele realmente quer ser um bom profissional? Será que realmente ele não quer ser aquele cara picareta? Aquele cara que rouba a peça de um, rouba a peça do outro? Será que ele não quer ser esse cara? Será que ele não quer ser aquele cara que engana o cliente, que ele não precisa ser honesto com a verdade com o cliente? Entendeu? Será que ele não quer ser esse cara? Então tu quer te espelhar num cara. Tu quer te espelhar a tua assistência técnica. Tu quer espelhar a qualidade da tua vida. Tu quer espelhar a tua vida em cima de um cara que é pilantra. Aí eu te pergunto. Aí eu te faço essa pergunta. Eu boto essa pergunta aí no teu colo. Quem tu pretende ser? Tu pretende ser igual ou pior aos teus concorrentes? Tu pretende ser uma pessoa melhor? Mas para te ser melhor, tu precisa tomar atitudes melhor. Se tu continuar tomando as mesmas atitudes, tu seguir tomando as mesmas coisas, sempre acontece o mesmo problema na tua assistência técnica. Aí tem muitos técnicos que falam o seguinte: eu falava isso lá no passado quando eu comecei. Essa tela aqui que não presta. Quando eu botei a tela no celular do cliente, a tela quebrou na mesma hora. Claro, olha o tamanho da mãozinha da criança. A mãozinha da criança não estava calibrada. A mãozinha da criança chegava e botava o dedão em cima da tela. Fazia o quê? Quebrava. A criança não sabia limpar bem um aro. A criança não sabia. A criança aqui não sabia como desamassar um aro, se tinha que desamassar,
De que jeito fazer isso com o aro? Que jeito preparar que a tela dê certo? Que jeito isolar uma tela? Mas aí, quando dava problema, eu reclamava do meu distribuidor. Quando dava problema, eu reclamava da tela. Mas a culpa era minha. Eu que fui o cara que coloquei. Entendeu? Que nem uma vez aconteceu comigo, há muitos anos atrás, o aparelho Moto G4 Play. Quem conhece esse aparelho aí? Coloca aí pra mim. Moto G4 Play, ele possui alguns parafusos que são grandes e tem 2 parafusos ali do lado da bateria que são menorzinho, são pequenininho. Se vocês olhar, quando vocês desenroscar o parafuso, na rosca do parafuso ele tem uma tinta azul, são os maiores, tá? Vermelho é os menores. Então tem 2 parafusinhos ali que são pequenos. Já aconteceu aqui com o Jeg no passado, tá? Quando lançaram o Moto G4 Play, eu peguei um aparelho para trocar. O Jeg aqui botou o parafuso grande no lugar do parafuso pequeno. O celular ele não quebrou na hora. Ele não danificou na hora. Mas a minha cliente levou para casa dela. E alguns dias depois ela voltou com a tela quebrada, dizendo: olha, Alexandre, eu não deixei cair o celular. Eu não levei nenhuma pancada no celular para o celular quebrar esse display dessa maneira. Eu queria ver contigo o que houve. Como que muitos profissionais iam fazer nessa hora? Ah, minha amiga, infelizmente tela quebrada não tem garantia. Simplesmente isso. Ah, não, quebrou, olha aí, ó, tá tudo quebrado. Não, isso aqui tu deixou cair no chão, tu quebrou, tu apertou. Enfim, isso não tem garantia. Muitos profissionais iriam agir assim. E eu, sem saber ainda do erro que eu tinha cometido, eu disse pra ela: olha, fulano, muito estranho isso aí mesmo. O telefone ele trincou, deu um trincado por dentro assim, tipo aqui o cantinho da tela assim pra cá. Ele manchou, vazou o líquido e ficou pretinho o cantinho e uma linha preta e o resto um pouquinho pretinho. Meio que um triângulo assim, ó, mais ou menos assim, ó, como eu estou deixando a tela de vocês. Com um problema lá. E aí eu peguei o telefone dela: não, me deixa aqui que eu vou dar uma olhada, ver o que houve no teu celular. Aí comecei a olhar ali onde quebrou, comecei a analisar. Olha, quebrou bem aqui. Deixa eu ver se quebrou o touch, ver se quebrou o vidro. Não quebrou. Ver se tem marca na carcaça. Nós tínhamos botado o aparelho com carcaça toda nova. Olhei a carcaça, não tinha um arranhãozinho, não tinha nada. Eu digo: mas não pode? O que será que eu fiz de errado? O que será que a cliente fez de errado? Como que essa tela quebrou? Será que o cara lá que quando colou a tela ele limpou bem a carcaça embaixo? Porque alguma pessoa fez aquele serviço. Se não foi uma pessoa, foi um robô que trocou aquela tela. Será que ele fez uma boa limpeza? Ah, não fez. Pois é. Então, se ele não fez essa boa limpeza, pode que qualquer apertão tenha quebrado o display. E nesse meu caso, eu tinha que botado um parafuso maior no lugar onde era um parafuso menor. Quando eu rosquei o parafuso encostou na tela. Quando ela botou no bolso, o parafuso fez assim na tela e a tela quebrou. Foi culpa da cliente? Não, não foi culpa da cliente, foi culpa minha. O que eu fiz? Eu peguei um outro frontal, dei um frontal novo para a cliente. Então, eu acho que foi um dos poucos, acho que foi até o único caso que eu dei de garantia de tela quebrada. Entendeu? Agora pensando aqui, acho que foi a única vez que eu dei uma garantia de uma tela quebrada. Boa essa. Bota aí hashtag garantia de tela quebrada. Como assim, Alexandre? Tu tá dando garantia de tela quebrada? Sim, eu dei lá no passado, há muitos anos atrás. Eu dei garantia de tela quebrada, por quê? Porque eu não sabia aonde colocar o parafuso certo. E aí eu coloquei o parafuso errado, no lugar errado, e quando a cliente deu uma apertada na tela, quando ela botou no bolso, o display dela quebrou por causa desse parafuso. Entende? Coloca aí quem tá na live, se tu acha que eu agi certo
de dar garantia com essa tela quebrada? Ali, ó. Garantia de tela quebrada. Bora lá, mestre. Central Cell. Bom dia, Tadeu. Olha só quem apareceu, Tadeu. Fazia horas que eu não te via, hein, mestre? Fazia horas. Olha lá. Tadeu também é mestre e tá sempre acompanhando o nosso conteúdo aqui. Maldito parafuso. Verdade. Center Cell. Maldito parafuso, mestre. E aí, o que acontece? Qual foi o meu erro na hora de fazer aquela tela lá no passado, que hoje eu já não cometo mais? É não separar os parafusos na bancada. Não ter esse conhecimento técnico que eu precisava separar os parafusos, que eu deveria de cuidar que cada celular tinha um tamanho. A Apple tem muito disso. Eu já vi muita pessoa matar a placa de iPhone por botar parafuso errado. Quando vai apertar, quando vai botar as blindagens, por exemplo, o cara vai trocar um frontal. O telefone do celular, o telefone do cliente está com um problema no frontal. O cara troca o frontal, quando vai parafusar a blindagem, ó, iPhone acontece muito isso, com certeza. A linha Android já é mais difícil, mas acontece. O que acontece? Quando o cara vai fechar lá os parafusos, vai fechar a blindagem, lá vai botar o parafuso, bota o parafuso maior no lugar que é o parafuso menor. O parafuso desce para a placa, arrebenta a trilha da placa, o aparelho morre, tá? Morre. E aí, Alexandre, tem solução? Tem solução. Mas se o cara não tem um conhecimento técnico, ele não faz esse serviço. E aí ele vai ter que o quê? Puxar do bolso dele 4, 5 mil reais para dar um telefone novo pro cliente. E aí tu quer cobrar barato para trocar uma tela, né? Tu quer cobrar precinho. Eu sei disso. E aí, quando tu tiver que botar 4, 5 mil reais no bolso, hein? Eu já falei isso para vocês, tá? Mas aqui, ó, hoje seria como não sei dar um diagnóstico. Mas só vou entrar aqui rapidinho na parte de gestão da minha assistência técnica. Lá no passado, eu cometi um erro de gestão, de não explicar muito bem a situação para o cliente, não ter o bom termo de serviço, não ter explicado claramente o que poderia acontecer com o telefone do cliente. Eu tenho que puxar 2 mil reais do meu bolso para dar um celular novo para o cliente. Por não ter uma boa gestão, por não saber ter uma boa gestão da minha assistência técnica. Então, são problemas, mestre, que aí, quando acontece, te aborrece. Quando acontece, dá vontade de tu desistir. Mas, mestre, por que te dá vontade de tu desistir? Porque tu tá cometendo erros, tu tá fazendo da forma errada. Entendeu? Tu precisa fazer da maneira certa. Então, por isso que tu tá assistindo essas lives aqui. Por isso que tu tá aqui comigo no Café com o Mestre. Eu tenho 2 recados para dar para vocês. Primeiro recado, eu vou ver talvez a partir da semana que vem, ou eu vou ainda dar mais um tempo para me avisar vocês. Não vou dizer a partir de segunda-feira, mas a partir da semana que vem, eu acho que eu vou começar a fazer esses Café com o Mestre lá pelo meu canal do YouTube. Por quê? Porque ontem eu tive problema para entrar aqui na plataforma. Ontem eu tive problema de conectar o meu celular. E aí, mestre, eu tendo esse problema, vocês podem achar que eu estou furando com o meu Café com o Mestre, que eu não estou presente nesse compromisso com vocês. Então eu tenho esse meu compromisso, que nem eu já falei para vocês. Só se acontecer algo de muito grave, que Deus, se Deus quiser, nunca vai acontecer isso, ou se eu perder minha voz aqui, ficar muito ruim, que já aconteceu já uma sexta-feira para trás aí, da semana passada, da minha voz tá ruim, e eu fazer muita força para estar conversando com vocês. Então, por isso, eu tô a fim de começar a transmitir, tá, os Café com o Mestre lá pelo nosso canal do YouTube, porque o YouTube parece que tem mais estabilidade do que as transmissões de live aqui pelo nosso Instagram.
tá? O segundo grande recado, que em breve agora, em seguida, tá chegando as inscrições aí para os técnicos de ouro. Então, mestre, se tu quiser te tornar um técnico de ouro, se tu quiser realmente aprender essa parada de fato, de verdade, fica ligado que em seguida abre as inscrições, depois fecha as inscrições, por quê? Porque a gente começa a dar mentoria, a gente começa a atender os nossos clientes, nossos alunos, no caso que seriam meus clientes, eu começo a atender meus alunos e fazer que os meus alunos dê resultado, fazer que os meus alunos realmente aprendam a parada da maneira correta, tá? Eu acho válido, o Pablo botou aí as nossas lives aí, tá? Então vocês fiquem ligados aí, talvez no começo eu vou começar a transmitir aqui pelo YouTube, pelo Instagram, e aí a câmera vai estar mais de lado, talvez, aqui, talvez, vocês vão ver de outra maneira, e a transmissão vai estar lá no YouTube, tá? Que o YouTube é uma plataforma de vídeo, realmente, é uma plataforma onde dá pra gente fazer streaming, que o nome disso aqui é uma streaming, que a gente está fazendo através de uma live, então dá pra mim fazer lá pelo YouTube. Deixa eu ver aqui que temos comentários. Aconteceu comigo, terceirizei a troca da tela do iPhone X, quando o cliente saiu na rua, apareceu uma mancha. Assumi a bronca, troquei mesmo com a ajuda do mestre. Então, topzera, bora lá. Então, vamos para cima, mestre. Vamos para cima. É brabo. Aí, às vezes, fica alguma coisa errada, algum parafuso errado, algum lugar errado. Então, tem que cuidar, tem que ter cuidado. Por isso a importância de vocês fazer os próprios serviços de vocês mesmos se autoconhecer, vocês mesmos se desenvolver. Por isso que eu tanto bato na tecla e digo, cara, vai aprender a soldar, cara, vai aprender as falhas do aparelho, cara, vai aprender a fazer uma colagem de uma tela decente, cara, pega a tela velha, pega a carcaça velha, pega celular velho, pega coisa velha para te aprender. Por quê? Se tu não for um bom profissional, se tu não for um bom técnico, na hora que tu for dar o teu diagnóstico, tu vai errar. E tu vai acabar cometendo erros. Mestre, eu queria agradecer a todos vocês. Deixa eu ver que horário é. 9h34. O meu compromisso com vocês é ficar até as 9h30. Sempre, tá? Meia hora de live. Para não ficar tão grande com vocês. A gente bate em cima de um assunto e ali a gente vai adiante. Mestre, lembrando mais uma coisa. As lives não estão ficando salvas, tá? Então vem, assiste ao vivo, participa ao vivo comigo para te não perder esse conteúdo de valor, para te não perder esse conteúdo mesmo maçante. Eu vou ver ainda, eu acho que alguns café comércio para trás, ainda vou continuar postando, mas vamos ver. Vamos alinhar isso mais adiante. Lembrando, em breve vai ser pelo YouTube, tá, mestre? Agradeço a todos vocês que estiveram comigo. Muito cuidado na hora de dar diagnóstico para encerrar a live. Muito cuidado para dar diagnóstico. Muito cuidado qual o profissional da tua região que tu está tentando te espelhar, hein? Olha, essa dica aí vale ouro, hein? Abre o olho com quem está tentando te espelhar. Então, tenta subir a tua régua, tenta subir teu nível para te tentar chegar a ser o melhor, tá? Então tenha muito cuidado nisso aí mesmo, tá? E terceira dica, terceiro recado, o YouTube, né? Não vamos esquecer do YouTube. Bora lá, mestre. Eu agradeço a todos vocês. Boa sexta-feira. Espero todos vocês segunda-feira aqui comigo no Café com o Mestre. Um abraço para todos vocês, no coração de todos vocês.